Então um dos discípulos, representando os demais, fez uma pergunta: Senhor, quem é que pecou aqui nessa história? Foi ele ou foi seus pais para que ele nascesse assim? Irmãos, os discípulos de Jesus, eles estavam apenas reproduzindo algo que ainda estava presente na mentalidade judaica. Não de toda a mentalidade judaica, é claro, mas de uma parte da mentalidade judaica. Havia um conceito de culpa herdada. Algo que você recebia ou herdava dos seus pais. Veja a pergunta: ele ou seus pais pecaram para que ele nascesse assim? Eles acreditavam então que por conta de algum pecado que aconteceu no passado, ou seja, que aconteceu na vida dos seus pais, aquela criança poderia ter nascido cega. Ou, pasmem, acreditava-se também que a criança poderia dentro do ventre de sua mãe ter cometido algum tipo de pecado. Eles chegavam a dizer que quando Jacó e Esaú estavam ali no ventre de sua mãe, eles chegaram a dizer que um tentou matar o outro ali. Tentativa de homicídio. Mas isso a gente sabe que não é bem a ideia do texto ali. Quando nós chegamos no versículo 34 desse capítulo que nós estamos estudando, após aquele cego ter sido confrontado, aliás, após os religiosos ter sido confrontados pelo cego, os religiosos ficaram com raiva, ou seja, você é um cego, um miserável, e você vem nos confrontar. Veja como eles responderam no versículo 34. Você nasceu cheio de pecado. É a mesma ideia dos discípulos. Você nasceu cheio de pecado, como é que você tem a ousadia de nos ensinar? Olha a sua condição, você é cego. Você nasceu cheio de pecado. Ao que nós podemos perceber então, esse era o pensamento corrente na época de Jesus ainda. E muitos judeus acreditavam nisso. E pasmem, eles acreditavam nisso apesar do profeta Ezequiel já ter refutado essa ideia lá no passado, séculos atrás. Na época de Jesus, então, algumas pessoas acreditavam em maldição hereditária, mesmo tendo o profeta Ezequiel falando em nome de Deus, mesmo tendo ele refutado essa ideia, escrachado essa ideia. Mas eu não ia tocar nesse assunto aqui de maldição hereditária, mas eu julguei ser necessário falar sobre isso, porque hoje, ainda hoje, muitas pessoas acreditam nisso. Há muitas igrejas que acreditam em maldição hereditária. E eu vim de uma que acreditava. Na minha infância, eu acreditei em maldição hereditária porque foi isso que eu aprendi. Quando eu cheguei aqui no Japão, eu já não acreditava mais nisso, mas fiquei numa igreja que acreditava, que fazia cursos sobre quebra de maldição. Tudo era maldição hereditária e precisava de alguma coisa para quebrar isso. A ideia é que Cristo não foi suficiente, a morte dele não foi suficiente, então eu agora preciso fazer alguma coisa para remover uma maldição que ficou presente na vida dos meus pais, que passou para mim. Eu participei de um curso chamado Veredas Antigas, que era só sobre isso, só sobre quebra de maldição hereditária. E no final ainda você tinha que ir para uma salinha, onde fazia uma psicologia com a sua mente, a fim de que você colocasse para fora algumas coisas, para se libertar da suposta maldição hereditária. Uma vez eu confrontando uma pessoa que estava com problema no casamento, estava acompanhando, e estava apanhando muito, e não estava mudando. Aí um dia ele me liga e diz: olha, eu sei qual que é o meu problema. Eu falei: claro que o seu problema você sabe, você é pecador, você não quer amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Não é isso não, é maldição hereditária. Minha mãe se separou do meu pai arrumou uma outra mulher que se separou, ou seja, está uma maldição na vida do meu pai que está na minha vida, por isso que eu estou quase me separando. Ou seja, ele não tem culpa de nada, a culpa é do pai, a culpa é de outras pessoas. Infelizmente, muitas pessoas hoje acreditam nisso. E acreditar que existe algum tipo de maldição herdada ou hereditária em nossas vidas é, na verdade, menosprezar a obra de Cristo. Porque lá na cruz, Cristo se fez maldito em nosso lugar. Na cruz, ele carregou todas as maldições que estavam presentes em nossas vidas. Acreditar em maldição hereditária é dizer que Cristo não foi suficiente, que existe algo que eu preciso fazer hoje para resolver o problema que Cristo não foi capaz de resolver. Mas vamos lá para o profeta Ezequiel.
por conta de Êxodo, capítulo 20, versículo 4, que fala das maldições que acompanharão as 1000 gerações e tal. Os judeus passaram então a olhar para esse texto quando estavam no cativeiro de uma forma diferente. E deram um significado diferente para essas palavras. Eles olharam para o cativeiro, viram o seu sofrimento e olharam, peraí, não fomos nós que fizemos algo errado contra o Senhor, foram nossos pais. Eles já morreram e agora nós estamos aqui no cativeiro, que culpa nós temos? E eles olharam para Êxodo capítulo 20, versículo 4 e deram um significado diferente para esse texto e começaram a culpar os seus pais. E eles começaram a dizer ali um ditado popular, muito comum em Israel. Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. O pai que come a uva e estraga o dente do filho. O filho não tem nada a ver com isso, foi o pai que comeu. Então o Senhor se volta contra o seu povo e manda o profeta dizer algo a eles. Diz assim então, a partir do versículo 1. Esta palavra do Senhor veio a mim. O que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Aí diz assim o Senhor. Juro pela minha vida, o profeta, palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio Israel. Pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem, e aquele que pecar é que morrerá. Só morre aquele que vai pecar. Eu não morro por causa do pecado de outro, eu morro por causa do meu pecado. Aí ele dá um exemplo. Suponhamos que haja um homem justo que faz o que é certo, direito, que não come nos santuários que há nos montes, e nem olha para os ídolos da nação de Israel. Ele não contamina a mulher do próximo, nem se deita com uma mulher durante os dias de sua menstruação. Ele não oprime a ninguém, antes devolve o que tomou como garantia no empréstimo. Ele não comete roubos, antes dá a sua comida aos famintos e fornece roupas para os despidos. Ele não empresta visando lucro, nem cobra juros. Ele retém a sua mão para não cometer erro e julga com justiça entre dois homens. Ele age segundo os meus decretos e obedece fielmente às minhas leis. Esse homem é justo e com certeza viverá. Veja a descrição. E a descrição de um homem justo, um homem que segue a lei, que é reto, que não faz aquilo que Deus reprova. Um homem bom, aprovado, é verdade. Mas a palavra do Senhor continua dizendo ao profeta Ezequiel o seguinte. Palavra do soberano Senhor. Suponhamos que ele tenha um filho. Esse homem bom agora teve um filho violento, que derrama sangue ou faz qualquer uma dessas outras coisas, embora o seu pai não tenha feito nenhuma delas. Agora nasceu o filho daquele pai bom. Se existe algo hereditário, era para esse filho ter características boas do seu pai. Mas veja só as características dele. Ele come nos santuários que há nos montes, contamina a mulher do próximo, oprime os pobres e os necessitados, comete roubos, não devolve o que tomou como garantia, volta-se para os ídolos e comete práticas detestáveis, empresta visando lucro e cobra juros. Deverá viver um homem desses? Resposta: não. Por todas essas práticas detestáveis, com certeza será morto. Ele será responsável por sua própria morte. Ele. Cadê a maldição aqui? Cadê a bênção hereditária? Não teve bênção hereditária. Temos um homem bom e um filho terrível. Mas o texto não para aí. Mas suponhamos que esse filho tenha ele mesmo um filho, a terceira geração agora, e que vê todos os pecados que seu pai cometeu. Ele viu, ele presenciou todos os pecados que seu pai cometeu, embora não os cometa. Ele não come nos santuários que há nos montes, nem olha para os ídolos da nação de Israel, não contamina a mulher do próximo, não oprime a ninguém, não exige garantia para o empréstimo, não comete roubos, mas dá a sua comida aos famintos e fornece roupas aos despidos. Ele retém a mão para não pecar e não empresta visando lucro, nem cobra juros. Obedece às minhas leis e age segundo os meus decretos. Ele não morrerá por causa da iniquidade do seu pai. Problema do pai. Certamente viverá, mas seu pai morrerá por causa da sua própria iniquidade, pois praticou extorsão, roubou seus compatriotas e fez o que era errado no meio do seu povo. Contudo, vocês perguntam:
por que o filho não partilha da culpa do seu pai? Aí o profeta responde: por quê? Por que ele não partilha da culpa do seu pai, uma vez que o filho fez o que é justo e direto e teve o cuidado de obedecer a todos os seus decretos? Com certeza ele vai viver. Essa é a resposta. Por que ele não herda a culpa do seu pai? Porque ele fez o que é justo, ele teve outra prática. Ou seja, ele não herdou essa suposta maldição do seu pai. E aí o profeta termina dizendo assim, ecoando as palavras de Deus: aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Apesar desse texto claro como um cristal, ainda havia um entendimento equivocado nos dias de Jesus acerca dessa culpa herdada. Nós morremos ou morreremos nesse cativeiro por culpa dos nossos pais. Quando Deus diz assim, não é verdade isso. Vocês estão no cativeiro por culpa de vocês também.